Oi, pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha para vocês. O livro de hoje é O Farol, da Emma Stonex. Esse daqui é um livro que eu estava super interessada em ler. Eu até cheguei a falar sobre ele na tag de 50%, naquela questão sobre os livros que eu gostaria de ler no segundo semestre, os lançamentos do segundo semestre que eu queria ler. Então eu coloquei ele. E eu gostei muito de ler esse livro. O que me chamou a atenção nele foi que ele foi baseado numa história real, em fatos reais, apesar de dele ser ficção. Queria mostrar a edição pra vocês porque ela tá super linda. Essa parte dourada, ela parece tipo ouro, tá super bonita mesmo, olha, tá vendo os dourados, não sei se tá dando pra ver. Enfim, como eu falei, então, isso daqui foi baseado numa história real, num fato real, que foi que lá em 1900, se não me engano, bem no iniciozinho do século passado, três faroleiros desapareceram. Eles estavam trabalhando no farol deles e de repente eles sumiram, quer dizer, quando entraram no farol e o farol estava vazio e nenhum sinal deles, os três simplesmente sumiram, não encontraram corpo, não encontraram nada e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com aqueles três faroleiros lá que sumiram, real, isso foi um fato real. Só que daí, então, a autora pegou esse fato e aí escreveu uma história sobre isso. Então, a história daqui é toda fictícia, todos os fatos que levaram até o sumiço desses homens, a própria explicação, que aqui ela vai dar uma explicação sobre o que aconteceu com eles, tudo isso é ficção, tá? Ela simplesmente pegou o fato de que, realmente, lá no início do século, houve um desaparecimento que até hoje não foi explicado, né? Homens que sumiram de dentro de um farol e até hoje não foi explicado. Mas todo o embasamento, todo o resto é ficção. Então, a história é exatamente sobre isso. Ela vai se passar em dois períodos, em 1972, que foi quando esses homens sumiram, e em 1992, quer dizer, 20 anos depois, que é quando um escritor vai querer escrever um livro sobre isso, sobre esse fato que aconteceu. Então ele vai atrás das esposas desses três homens para conversar com elas e tentar entender, né, o que pode ter acontecido, saber um pouquinho mais da vida desses homens, enfim. Então, em 1972, a gente acompanha, então, três homens que estavam no farol. Esse tipo de farol, ele não fica numa ilha nem nada, ele é bem no mar, só tem o mar e o farol lá. Então, fica de 3 em 3 faroleiros que ficam ali, né? Eles ficam ali trabalhando, eles têm que acender as luzes e tal, então tem todo um turno ali. E eles ficam semanas e às vezes até meses presos ali, porque não tem pra onde você sair. Você só fica aqui, não tem nem onde você ficar andando ali, uma praiazinha pra você ficar é só dentro do farol mesmo. Então, eles ficam ali e aí, de tempos em tempos, troca, né? Então, esses que estão aqui, chega o barquinho lá, levando mais outro substituto ali, outros faroleiros que vão ficar ali. O que tá no farol volta para casa e outros ficam ali. Depois troca, eles vão trabalhando em períodos, né? Então, eles passam um período no farol e um período em casa. Então, logo no início do livro, tá chegando, então, um barco levando um novo faroleiro que vai ficar ali. E quando esse barco chega, ele percebe que chega um novo faroleiro e outros tripulantes ali, percebe, então, que esse farol está completamente vazio. Os três faroleiros que trabalhavam ali sumiram. E sumiram, assim, em circunstâncias bem estranhas. Por quê? O farol estava trancado por dentro. Então, não tem como a pessoa ter trancado por dentro estando por fora, né? Não tem como. Eles trancaram, então, esse farol por dentro. Outra coisa esquisita é que tinha dois relógios na parede dentro do farol, em andares diferentes, porque, ó, são vários andares, né? O farol. Então, tinha relógios de parede mesmo. E os dois relógios estavam parados exatamente na mesma hora, marcando a mesma hora. É como se a pilha dos dois relógios tivessem acabado exatamente no mesmo momento, porque dois relógios em cômodos diferentes pararam exatamente no mesmo horário. E outra coisa também é que a mesa estava posta, eles botaram a mesa ali como se fosse para almoçar, para jantar. Então, assim, os pratos, os talheres, a mesa toda arrumadinha, só que a refeição nunca chegou a ser feita, né? A mesa estava posta, mas enfim, então assim que eles encontraram esse farol todo arrumadinho, todo bonitinho, do jeito que sempre foi, trancado por dentro, nenhum sinal de arrombamento, nenhum sinal de briga, nenhum sinal de nada fora do normal, a mesa posta ali para eles jantarem, os relógios parados no mesmo horário e nenhum sinal desses três homens. Eles simplesmente sumiram, sem sinal do que pode ter acontecido. E aí, várias investigações foram feitas ali, polícia e tal, mas ninguém nunca descobriu. A própria empresa também, que contrata os faroleiros, né, a empresa dona ali do serviço, né, de farol, né, oculta algumas coisas também. Enfim, o fato é que ninguém descobriu o que aconteceu.
Então, 20 anos depois, um cara, então, um escritor, quer escrever uma história sobre isso, sobre esse caso. E aí, então, ele vai atrás das esposas desses homens. Na verdade, eram 3 homens, 2 deles eram casados e um era noivo. Então, ele vai atrás dessas 3 mulheres para conversar com elas e tentar entender o que aconteceu, como que era a vida desses homens quando eles estavam em casa, a dinâmica, como era viver com um faroleiro, enfim, ele vai conversar então com essas 3 mulheres para pegar material ali para ele escrever o livro dele, né? E aí a gente então vai descobrindo algumas tretas que aconteceram. Essas 3 mulheres que antes eram até amigas, né? Porque as esposas dos faroleiros ali tinha tipo uma comunidade, hoje elas não se falam mais, então tem uma certa mágoa ali, né? Então, assim, a gente vai acompanhar muita coisa que aconteceu. Elas vão contando, então, como era a vida delas lá atrás com eles, com os maridos e tal. Elas passavam longos períodos sozinhas, né? Quando eles estavam lá no farol, elas ficavam sozinhas. Algumas delas tinha uma aqui que já tinha filhos, então tinha que ficar cuidando das crianças pequenas enquanto o marido estava longe e tal. Enfim, tem um faroleiro aqui que ele é um ex-presidiário, então quando sumiu todo mundo já colocou a culpa nele. Não sei o que aconteceu, mas a culpa é dele. Então, assim, sabe? E assim, as mulheres, as 3, por exemplo, tem uma aqui que ela tem a mente bem aberta para qualquer possibilidade do que possa ter acontecido, sabe? Porque muita coisa foi dita. Coisas como eles foram abduzidos por extraterrestres, o farol era assombrado, então o fantasma levou para o mar, enfim, coisas dos mais absurdos, tudo do sobrenatural, e ela é super aberta a acreditar em qualquer coisa. A outra já é super pé no chão, ela não acredita em nada que seja muito fora do comum. Ela acha que o que aconteceu com eles foi algo bem real, bem, tipo, veio uma onda, bateu, levou, alguma coisa do tipo. Mas ela não acredita em nada que possa ser sobrenatural e tal. Então, assim, e o livro vai dando várias dicas até a gente entender o que aconteceu. Ele, como eu falei, ele se passa em 2 tempos, lá em 72, para mostrar o dia a dia deles dentro do farol, pra gente entender o que aconteceu até chegar o dia do sumiço. E também em 92, né, 20 anos depois, com essas mulheres contando, né, coisas do passado ali. E também a gente vai vendo como que elas lidaram com a vida depois disso, depois que os homens sumiram, que os maridos sumiram, como que elas continuaram a vida, a questão do luto, de superar isso. Enfim, é um livro bem interessante, como eu falei, tem uma explicação, tá? A autora dá uma explicação pra gente do que aconteceu com eles. Então eu gostei bastante. É um livro de suspense, né? Te intriga muito pra você continuar, porque você quer saber o que aconteceu. Então essa foi a minha dica.